Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de História do segundo ano, tá? E vamos ver aqui o capítulo 7 do livro didático de vocês, que se chama O Iluminismo. Então nós vamos ver aqui um tema muito importante do segundo ano, em que nós vamos ver o surgimento de ideias que depois vão ser muito utilizadas na Revolução Francesa. Então, são ideias que vão expandir a questão da cidadania. A gente tem que entender que a cidadania ela é um conceito que hoje ela tenta abranger o máximo de pessoas possíveis. Mas, há séculos atrás, a cidadania ela se restringia a determinados tipos de pessoa, principalmente a quem tinha mais renda ou antes das repúblicas, principalmente a pessoas que vinham de linhagem mais nobre, tá? Então a gente vai ver aqui como esse pensamento aqui, que convencionou se chamar de iluminismo, ele ajudou a mudar essa visão de mundo, tá? Então vamos ver aqui, ó, todo o capítulo da gente, a gente começa com uma imagem, tá? E aí a gente tem aqui uma imagem, ó, lembrando que vocês devem acompanhar com o livro didático para ver a imagem aberta direitinho, tá? Então, gravura do século XIX representando uma reunião dos chamados filósofos iluministas. Então, eram intelectuais que tinham ideias que, segundo eles inclusive, esse termo iluminismo era porque eles queriam dar luz a um conhecimento e que as pessoas não tinham acesso a esse conhecimento e que ele era restrito principalmente à igreja. Tá? O conhecimento, ele, durante toda a Idade Média e começo da Idade Moderna, que é o que a gente está estudando, ele ficou muito restrito à igreja. Então aqui esses caras eles queriam colocar luz num conhecimento que vinha da Idade Média, a qual os caras desse período do Iluminismo convencionaram chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Né? Das trevas quer dizer o quê? Escuridão. E na escuridão você não consegue enxergar direito e ver o que está acontecendo de fato. Então, Iluminismo, porque eles iriam iluminar o conhecimento, tá? Então a gente tem aqui a imagem, ó, a segunda parte da imagem, por isso vocês devem ver o livro para ver a imagem direitinho, tá? E aqui a gente tem um resumo do que é o nosso capítulo, mas a gente já vai passar mais adiante, tá? Então vamos ver aqui, ó, o que foi o Iluminismo. Foi um movimento intelectual que ocorreu na Europa no século XVIII. Os intelectuais que participaram desse movimento acreditavam que sua época precisava ser iluminada pela luz da razão, ou seja, a natureza e a sociedade deveriam ser compreendidas por meios da racionalidade. Os pensadores iluministas pretendiam tornar a sociedade europeia mais justa e racional. Por isso questionaram as bases do antigo regime, criticando o poder despótico dos reis absolutistas. As ideias iluministas tiveram grande repercussão e influenciaram movimentos sociais por todo o mundo, como a Revolução Americana a Revolução Francesa. Os ideais iluministas também inspiraram algumas rebeliões no Brasil, como a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Então, primeiro, galera, eles tinham muito essa questão aqui de usar a razão. Então, por que isso era uma novidade na época? A gente tem que contrapor esse pensamento dos iluministas ao pensamento da Igreja Católica, que dominou toda a Idade Média e o início da Era Moderna, em que havia os dogmas da Igreja, aquilo que a Igreja dizia que não poderia ser contestado, e a maioria do conhecimento ele era baseado justamente nesses dogmas. Então, por exemplo, durante séculos se convencionou a ideia de que a Terra era o centro do universo, porque era aqui que estavam, né, os descendentes, né, de Deus e tal. Então, a igreja pregava essa ideia, você vai ter aquela divisão entre céu e inferno, mas o centro do universo é a Terra. E aí só depois que alguns cientistas, os primeiros cientistas começaram a contestar essas ideias,
é que isso vai começar a ser colocado em pauta, esses dogmas da igreja. Lembrando, no início, quem contestava algum dogma da igreja era julgado, né, durante a Idade Média e o começo da Idade Moderna, existia o Tribunal do Santo Ofício, que era o chamado de Inquisição, em que eles eram encarregados de julgar as pessoas consideradas hereges. Todo mundo que era contra, né, que dizia alguma coisa contrária aos dogmas da igreja. Então, era um período extremamente difícil para quem tentava utilizar a razão para tentar explicar fenômenos da natureza e outras coisas do tipo, tá? Então, esses caras aqui, eles foram pioneiros. Não foi um trabalho fácil, porque foram muito contestados pela sociedade europeia da época, mas depois eles começaram a abrir caminho nesse ramo de usar a razão como uma base para o conhecimento científico, tá? Depois, muitos desses iluministas, eles vão utilizar a razão para contestar regimes políticos. O regime político que era o mais utilizado na Europa nesse período, no século XVIII, era o absolutismo. O absolutismo ele era um tipo de governo em que o rei ele tem poderes absolutos, ele comanda aquele local. Não há uma divisão de poderes, como por exemplo há na República. Na nossa República atual, nós temos a divisão de 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Cada um cuida de um determinado tipo de coisa, tá? Então, você vai ter o legislativo que cria as leis. A gente vai ter o executivo que executa as leis. E a gente vai ter o judiciário que julga se essas leis estão sendo cumpridas corretamente, tá? Então, a influência deles, continuando aqui, a influência deles, né, ajudou a outras revoluções, como a Revolução Americana, né, que causou a independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra, a Revolução Francesa e também aqui no Brasil a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Então, vamos continuar aqui, ó. Antes do Iluminismo. No século XVII, uma nova forma de pensamento já havia começado a se difundir na Europa, delineando uma visão de mundo que dava grande valor à ciência e à razão. Criticando a mentalidade de sua época, muito influenciada pelo obscurantismo religioso, alguns pensadores europeus iniciaram uma revolução científica. Com isso, fundamentaram as bases teóricas para os filósofos iluministas que, a partir do século seguinte, procuraram trazer as luzes da razão à sociedade europeia. O método científico. Com a Revolução Científica do século XVII, foram estabelecidos os parâmetros do método científico moderno, por meio do qual os cientistas puderam aplicar os princípios universais da ciência, as chamadas leis da ciência. Vamos ver a seguir no que consiste o método científico moderno. 1. O cientista, movido pela dúvida e pela curiosidade, postula uma ideia. Exemplo: a água pode se transformar em gelo. A ideia original surge como um insight, que significa compreensão súbita, quando você entende algo de imediato, concebida a partir da observação dos fenômenos do universo. 2. Com base na ideia original, o cientista desenvolve uma hipótese por meio do raciocínio. Exemplo: a água se transforma em gelo quando sua temperatura diminui. Tá? Então a gente tem aqui as duas primeiras fases do pensamento científico. Primeiro, você determina que algo, né, a água se transforma em gelo. Segundo, você precisa ter uma hipótese, ou seja, uma ideia do porquê que a água se transforma em gelo. No caso aqui ele colocou, porque a temperatura diminui. É uma hipótese, né? Ele está pensando que pode ser isso. A terceira fase. A hipótese, então, deve ser testada por meio de experimentos, isto é, pela reprodução prática do fenômeno, mantendo sempre as mesmas condições e observando quais características desse fenômeno se repetem indefinidamente. Exemplo: verificação da temperatura abaixo da qual a água congela. 4. Se os resultados dos experimentos não entrarem em conflito com a hipótese, esta pode ser convertida em uma teoria ou lei, que explica e prevê o funcionamento do fenômeno testado.
Exemplo, a água congela ao ser resfriada abaixo de 0 graus Celsius. Então, ele tinha uma ideia, ele criou a ideia de que a água congela, né? Ele criou uma hipótese de que ela congela porque a temperatura abaixa, ele fez experimentos e ele conseguiu comprovar que abaixo dos 0 graus Celsius ela congela, tá? Porque através de várias experiências e nenhuma delas dando uma resposta diferente, ele conseguiu o mesmo resultado. Então, é esse o método científico, tá? Vamos ver aqui a influência do Renascimento. A renovação da mentalidade europeia no século XVII ocorreu sob a influência de ideias renascentistas, o humanismo, o racionalismo, a curiosidade e a liberdade. Os estudiosos renascentistas do século XIV ao XVI haviam aprimorado três faculdades mentais que se tornaram a base do método científico moderno: o raciocínio lógico-matemático, a observação e a experimentação. Por meio delas, os renascentistas desenvolveram uma nova visão de mundo, contrariando a mentalidade que predominava desde a época medieval, na qual prevaleciam valores religiosos. O estímulo ao pensamento racional fundamentou a ciência moderna, mas a ruptura mais radical com o pensamento de tradição medieval só ocorreu a partir da Revolução Científica do século XVII. Aí vamos continuar aqui, galera. Galileu e a ciência moderna. O pensador italiano Galileu Galilei, 1564 a 1642, é considerado por muitos estudiosos como o primeiro cientista a utilizar o método científico moderno. Ele aperfeiçoou o telescópio de forma que pôde estudar com maior precisão as formas e os movimentos dos corpos celestes, defensor da teoria cosmológica heliocêntrica, que concebia o Sol como o centro do universo. Galileu foi obrigado a se retratar perante a Inquisição, pois a tradição católica da época defendia a cosmologia geocêntrica, a qual sustentava que a Terra era o centro imóvel do universo. Então, ó, Galileu foi considerado um dos primeiros cientistas dessa era moderna, tá? E uma das coisas mais importantes sobre ele é que ele foi um dos primeiros defensores da teoria heliocêntrica, ou seja, que o Sol era o centro do universo e não a Terra. Contestou a igreja com isso, a igreja o acusou de ser um herege e ele teve que se retratar para não ter uma punição pela igreja que poderia chegar, né, em casos extremos, quando a pessoa não se retratava e não aceitava que estava sendo um herege, ela podia ser até queimada em praça pública. O próximo aqui, o empirismo de Francis Bacon. O inglês Francis Bacon, 1561 a 1626, buscou estabelecer uma nova ciência capaz de controlar a natureza de forma eficiente. Seu método de análise teórica era norteado pelo empirismo, princípio filosófico que determina a necessidade da experiência para comprovar a validade de uma teoria. De acordo com a análise empírica do universo, as únicas evidências válidas são aquelas que podem ser comprovadas pelos sentidos humanos por meio da experiência que pode ser repetida. Somente por meio da repetição de uma experiência, o cientista seria capaz de comprovar ou refutar as hipóteses científicas. Então, isso aqui é a base do pensamento científico que foi, né, solidificado aqui pelo pensamento do Francis Bacon. Aí aqui continuando, galera, o capítulo, você vai ter outros autores que ajudaram nessa consolidação do pensamento científico no século XVII, tá? Mas aqui a gente está interessado basicamente nos pensadores iluministas. Então a gente vai avançar aqui para chegar, né, no momento em que eles vão começar a aparecer aqui na sociedade europeia, tá? Então a gente tem aqui a luz da razão. Acompanha aqui comigo, ó. A Revolução Científica do século XVII, ao fundamentar o método científico moderno, estabeleceu um meio racional para analisar e compreender os fenômenos naturais do universo. Essa nova visão de mundo estimulou o espírito crítico dos europeus, favorecendo o surgimento das ideias iluministas.
Os pensadores do iluminismo se apropriaram dos métodos de análise de Galileu, Bacon, Descartes e Newton, que Newton haviam aplicado às ciências naturais, e aprimoraram esses métodos, passando a aplicá-los em suas análises a respeito da sociedade em que viviam. Ao criticarem as instituições vigentes em sua época, organizadas sobre os princípios do antigo regime, que é o absolutismo, os iluministas contribuíram para a desestruturação gradual desse regime por toda a Europa, tá? Então vamos ler aqui esse texto, ó. O iluminismo é um dos temas mais importantes na história das ideias, influenciando toda a estrutura mental do Ocidente contemporâneo. Como conceito, foi criado pelo filósofo alemão Immanuel Kant em 1784, para definir a filosofia dominante na Europa ocidental no século XVIII. A palavra iluminismo vem de esclarecimento, tá? Usada para designar a condição para que o homem e a humanidade fosse autônomo. Isso só seria possível, afirmava o iluminismo, se cada indivíduo pensasse por si próprio utilizando a razão. O iluminismo, continuando aqui, galera, o iluminismo abarcou tanto a filosofia quanto as ciências sociais e naturais, e a educação e a tecnologia, desde a França até a Itália e a Escócia, e mesmo a Polônia e a América do Norte. Os pensadores e escritores de diversas áreas que aderiram a esse movimento de crítica a ideias estabelecidas pelo antigo regime eram chamados comumente de filósofos em francês. Mas, entre eles, havia também economistas como Adam Smith e historiadores como Vico Gibbons. Continuando. Esses filósofos do século XVIII, que chamamos hoje de iluministas, definiam a si mesmos como homens do século das luzes. Para eles, o século XVIII foi o ápice da maturidade intelectual e racional do homem. Mas tais filósofos não seguiam uma única coerente corrente de pensamento. Pelo contrário, possuíam múltiplos discursos. Não tinham nenhum manifesto ou programa de ideias, e muitos, inclusive se contestavam mutuamente. Todavia, a maioria desses pensadores compartilhava algumas ideias em comum: a defesa do pensamento racional, a crítica à autoridade religiosa e ao autoritarismo, e qualquer tipo de oposição ao fanatismo. Influenciados pela Revolução Científica do século XVII, principalmente pelo racionalismo e pelo cientificismo de Descartes, a maioria dos iluministas pregava o papel crítico da razão, considerando essa a única ferramenta capaz de esclarecer a humanidade. Então, esse aqui é um trecho de um livro, tá? De Kalina Vanderlei Silva, tá? Tirado do Dicionário de Conceitos Históricos, tá? E aí vamos para a parte aqui, galera, da crítica ao absolutismo, que era o modo de governo que era o mais comum na Europa nesse século XVIII, tá? Século XVIII, anos de 1700. Vamos entender aqui o que acontecia, ó. Entre os séculos 14 e 18, Desculpa, 14... Não, 16, desculpa. Entre os séculos 16 e 18, o absolutismo foi a forma de governo dominante na maioria dos estados modernos da Europa, que se caracterizava pela centralização de poderes na figura do rei. As práticas absolutistas foram duramente criticadas por pensadores iluministas como Locke, Montesquieu e Rousseau, que contestavam o autoritarismo e a ideia da origem divina do poder do rei, além de condenarem os privilégios da nobreza e do clero. Então, galera, esses pensadores iluministas, eles vão pegar aquelas ideias das ciências naturais, do Galileu, do Descartes, do Newton, e vão transferir para a análise da sociedade. Quando eles fazem isso, eles vão ver que qual é a base do poder real? Os reis, eles designavam que eles tinham um poder divino para poder governar. Então, por exemplo, uma família real francesa,
Ela teria sido atribuída, né, por Deus com o direito de comandar a França, tá? Tanto isso era tão simbólico e tão verdadeiro para marcar aquele período, que quem era que dava o poder para uma família real governar algum determinado local, como a França, a Inglaterra? Era a igreja, porque o cara só era rei quando a igreja, o próprio Papa ia lá e coroava ele. Então era como se a religião estivesse dizendo para o povo, ó, esse cara aqui ele tem o direito divino de governar esse local. E como esses caras aqui, esses filósofos, eles utilizavam a razão, eles iam ver que, bom, o que está legitimando o poder desses caras, esse autoritarismo deles? A igreja. A igreja e através da religião. Então não tem nada de razão aqui para legitimar o poder desses caras. Então eles começaram a criar teorias de como se organizar o Estado, se organizar o governo de uma forma racional. Então por isso eles começaram a criticar o absolutismo. Continuando aqui, ó. Para os iluministas, a maior preocupação não era com a forma de governo, monarquia ou república, mas com uma maneira de controlar o poder excessivo dos governantes. Grande parte desses pensadores apoiavam um governo constitucional, ou seja, um governo que respeitasse uma constituição, pois acreditavam que essa seria a melhor forma de evitar abuso de poder. Então, esses filósofos eles foram os primeiros a pensar que deveria haver algo que controlasse esse poder ilimitado dos reis. E aí eles pensaram em algo como a Constituição, que a maioria dos países do mundo hoje adota, tá? Tendo algumas diferenças de país para país. E aqui, no caso, ele coloca aqui a imagem da Constituição brasileira, tá? A capa da nossa Constituição. E é interessante vocês pensarem e lembrarem que a Constituição ela serve como um guia para a organização do Estado. Então, por exemplo, né, existe a lei que diz que todo brasileiro tem direito à educação. Se tem uma lei que foi criada pelo legislativo, pelos deputados, senadores, dizendo que todo brasileiro tem direito à educação, quem é que executa essas leis? O executivo. O executivo, ele é a figura dos prefeitos, dos governadores, do presidente. Então, se tem uma lei que diz que todo mundo tem direito à educação, a gente tem que entender esse todo mundo como tanto as pessoas mais ricas quanto as pessoas mais pobres. Então, se todos têm o direito, o Estado ele tem a obrigação de dar educação. E como é que ele faz isso? Ele cria escola, ele paga professores, certo? E dá toda a condição para que haja educação, tá? E se, por exemplo, o prefeito, o governante, ele não estiver cumprindo isso direito, quem é que julga isso? O judiciário. Então, a gente tem aqui a Constituição como limitador dos poderes do governante. A gente viu no Brasil, muitas vezes, quando governantes querem fazer algo que extrapola os seus poderes do cargo executivo, o judiciário entrando em ação e dizendo, olha, governante, você não pode fazer determinada coisa porque ela é inconstitucional, vai contra a Constituição. E essa ideia de divisão de poderes entre executivo, legislativo e judiciário, ela é do Montesquieu. Vamos ver aqui, ó. Um dos maiores críticos do absolutismo foi Montesquieu. Segundo ele, esse tipo de regime político era corrupto e violento, comprometia a sociedade e trazia estagnação, temor e pobreza para a população. Para libertar a sociedade do despotismo e criar um bom governo, seria necessário separar o poder em 3 campos de atuação: executivo, né, legislativo e judiciário, que eu já expliquei para vocês. Só despotismo, tá, galera? É quando alguém que governa, ele governa de forma autoritária, sem respeitar as leis. Por isso ele é chamado de déspota, tá? Continuando aqui, galera. Os 3 poderes não poderiam ser exercidos por uma única pessoa, pois dessa maneira a liberdade política estaria ameaçada. Para evitar o abuso de poder, Montesquieu defendia uma forma de governo mais equilibrada, na qual um poder controlaria o outro, certo? Então ele pensou nessa divisão de poderes. Nesse período também apareceu alguns reis que adotaram algumas ideias iluministas.
esses caras começaram a ser chamados de déspotas esclarecidos. Olha só. O despotismo esclarecido foi uma forma de governo adotada por alguns monarcas europeus durante o século XVIII. Esse tipo de governo se caracterizava pela mistura de práticas absolutistas e ideias iluministas. Entre esses monarcas estava Frederico II, da Prússia, Catarina, da Rússia e José II, da Áustria. Conhecido como déspotas esclarecidos, eles promoveram reformas nos campos político, econômico, social e religioso. Entre essas reformas estavam o combate à corrupção, a melhoria na administração dos tributos, né, dos impostos, a abolição da servidão e o incentivo à agricultura e à indústria e ao comércio. Então foram alguns reis, né, que incentivaram, né, algumas mudanças administrativas, mas nunca abriram mão do direito divino deles de governar, certo? Então eles não foram lá e disseram, não, agora vamos fazer eleições para escolher o próximo rei. Não, continuava na família real, só que eles adotaram medidas administrativas, econômicas, políticas, né, um pouco mais liberais, certo? Aí aqui ele vai dar um exemplo, né, do Marquês de Pombal, que era foi um cara nomeado pelo rei de Portugal para dar também uma mudança na administração de Portugal. Então é um caso desse aqui de despotismo esclarecido, mas a gente já viu sobre as reformas pombalinas na aula passada. Continuando, outro campo que havia muita crítica dos iluministas era contra a Igreja Católica, tá? Vamos ver aqui como é que se baseavam essas críticas deles. No século XVIII, a Igreja foi alvo de severas críticas feitas por alguns pensadores iluministas. Esses pensadores criticavam a superstição, o fanatismo e a intolerância religiosa, pois acreditavam que esses eram os principais obstáculos para a construção de um mundo melhor e mais racional, tá? Primeiro, vamos tentar achar aqui onde é que tem. Vamos lá, superstição, foi a primeira coisa que ele falou. Crença ou temor sem nenhuma base racional, né? Então, superstição são aquelas coisas que você acredita, mas que não tem uma base racional, certo? O que está me vindo na cabeça aqui, tem muita gente que desde criança simplesmente não consegue deixar a chinela, né, o chinelo virado ao contrário, porque acha que pode acontecer alguma coisa de mal com a mãe dele. Qual é a base de razão para esse tipo de pensamento? Nenhuma. Se não tem nenhuma base de razão, né, que qual é a ligação que um chinelo virado pode ter com a saúde da mãe daquela pessoa que deixou o chinelo virado? Nenhuma. É uma ideia que surgiu, Deus sabe onde, tá? E isso é justamente chamado de superstição. Não tem base nenhuma. É igual aquela pessoa que o time de futebol que ele torce ganhou quando ele estava vestindo uma determinada camisa e agora todo jogo ele assiste com aquela camisa na esperança que o time vença porque ele está com aquela camisa, certo? A outra coisa que fala ali é o fanatismo. O que seria o fanatismo, tá, galera? A adesão excessiva a uma doutrina ou credo religioso, levando à intolerância em relação a outras formas de pensamento. Então, fanatismo, por exemplo, é quando você segue uma religião, você acredita que ela é verdadeira, a ponto de que todas as outras são falsas e eles são hereges e de que você deve combatê-los, tá? Você deve combatê-los. Então, em casos extremos de fanatismo religioso, por exemplo, as pessoas chegam a agredir, né, verbalmente, a agredir fisicamente, a criar planos de matar outras pessoas porque elas são de religiões diferentes e assim por diante, tá? Então, esse é o tipo de coisa que o fanatismo ele pode gerar. E aí eles eram contrários a isso daqui, certo? Continuando. Outra crítica feita pelos iluministas dizia respeito à liberdade de pensamento e de opinião. Por muito tempo, os dogmas religiosos foram os únicos princípios autorizados pela Igreja. E as ideias que os contestavam eram duramente reprimidas. Os iluministas pregavam a liberdade de pensamento e tinham como objetivo formar uma sociedade esclarecida, sendo necessário para isso romper com o poder do clero,
com os dogmas e com o fanatismo religioso. Então era essa toda a discussão que eles tinham contra a igreja, contra o fanatismo, contra os dogmas e contra as superstições que não tinham base na razão, ou seja, na observação, na experiência e tentar encontrar teorias para aqueles fenômenos da natureza, tá? E aqui a gente tem uma imagem, tá? A gente tem aqui a legenda, ó. Por contrariar dogmas da igreja, muitos hereges foram condenados à morte na fogueira. É uma pintura produzida por Jean Fouquet no século XV, tá? Aí a gente chega aqui na crítica de Voltaire. Vamos ver aqui, galera. Esse nome aqui é em francês, tá? Eu vou tentar falar aqui, mas não sei porque eu não sei pronunciar em francês. François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, foi um dos maiores críticos dos dogmas religiosos. Para ele, a religião era culpada pelos males da sociedade francesa. Voltaire acreditava que a razão deveria substituir a superstição. Além disso, condenava a intolerância religiosa, que motivava guerras e, consequentemente, causava mortes e destruição. Só para lembrar, tá, galera? O Voltaire falava isso porque nos séculos passados, por exemplo, a Igreja Católica, ela, durante muito tempo, ela iniciou as guerras chamadas Guerras Cruzadas, em que reis europeus marcharam da Europa até o Oriente Médio para tentar tomar o território de Jerusalém, que naquele período estava sob o domínio dos muçulmanos, dos árabes. E eles faziam isso motivados por uma ideia religiosa de que Jerusalém era uma terra sagrada para os cristãos e por isso ela não deveria ficar nas mãos dos muçulmanos, dos árabes, tá? E criaram guerras que duraram muito tempo, morreram centenas de milhares de pessoas, tá? E o Voltaire criticava esse pensamento aqui, que era embasado pelo pensamento da Igreja Católica, tá? Continuando, ó. Apesar dessas críticas, Voltaire e grande parte dos filósofos iluministas acreditavam em uma força divina, razão pela qual eram denominados deístas. No entanto, para os deístas, a divindade era um ser onisciente, que, mesmo se manifestando em todos os elementos da natureza, não interferia na vida dos seres humanos. Vamos ler um texto aqui abaixo. A partir de 1759, vamos encontrar frequentemente nas obras de Voltaire a curiosa expressão esmagai a infâmia. Objeto da crítica implacável e do ódio de Voltaire, o que pode ser essa infâmia? Ela é, em primeiro lugar, o fanatismo praticado pelas igrejas constituídas que gera a intolerância em relação a toda opinião divergente e leva a homens a se perseguirem mutuamente e até a se trucidarem em guerras sangrentas. Em segundo lugar, a infâmia é a superstição e a ignorância que induzem os homens a práticas cruéis e a manutenção de preconceitos do passado. Continuando. A posição de Voltaire nesse contexto é bastante singular. Opõe-se ao cristianismo por julgar que os defensores dos dogmas cristãos são intolerantes e fanáticos e, sobretudo, porque, na sua opinião, o clero insiste em manter os povos na ignorância para poder melhor dominá-los. Mas se opõe também ao ateísmo, pois os ateus militantes podem ser tão fanáticos quanto os cristãos. Assim, ao se propor a lutar contra vários adversários, Voltaire constrói um pensamento essencialmente crítico, segundo o qual cabe à razão e à filosofia esclarecer os homens para que se libertem da superstição, da ignorância e da opressão, tá? Então, isso aqui era o pensamento do Voltaire. Aí, galera, nesse período, os iluministas eles vão decidir juntar esforços para criar algo que foi assim muito audacioso para a época deles, tá? Que era tentar reunir até aquele período todo o conhecimento humano já estabelecido. E aí eles criaram o que eles chamaram de enciclopédia. Vamos ler aqui, ó. Em meados do século XVIII, um grupo de escritores dirigido pelo francês Denis Diderot deu início à publicação da enciclopédia.
composta por cerca de 30 volumes. Essa coleção trazia verbetes relacionados à filosofia, às ciências, às artes, à política, à economia e à geografia. Além do próprio Diderot, colaboraram outros escritores como D'Alembert, Montesquieu, Voltaire e Rousseau. Então vamos ver aqui, galera. Continuando. Quando se fala na filosofia das luzes, pensa-se logo na grande enciclopédia. Tendo começado a ser publicada em Paris em 1751, seu título completo era o seguinte, tá? Aí tem Enciclopédia ou Dicionário Raciocinado das Ciências, das Artes e dos Ofícios, por uma sociedade de homens de letras, organizada e publicada por Diderot. E quanto a parte de matemática por D'Alembert. Não era uma enciclopédia como outra qualquer, como se vê pelo título. Seus verbetes não são simples justaposição de informações disparadas. Dedica-se sobretudo às ciências e às artes e aos ofícios e busca mostrar as ligações que se estabelecem entre seus diferentes setores, tá? Então a enciclopédia, galera, para muitos de vocês, né, que são muito jovens, nunca chegaram nem a ver uma enciclopédia que até há cerca de 20 anos atrás era extremamente comum as pessoas comprarem enciclopédias para manter em casa justamente para o ensino, muitas vezes para o ensino das crianças, tá? O que era a enciclopédia? Um conjunto de livros em que ela vai ser separada por verbetes, geralmente você separa lá letra A, letra B, letra C, e aí você vai ter nesses verbetes a designação de muitas coisas, conceitos que começam com a letra A, que começam com a letra B, que começam com a letra C e daí por diante. Então foi uma tentativa deles de criar um índice, né, de conhecimento humano, tá? Então vamos continuar aqui. A gente vai ler essa parte que se chama sujeito da história. A gente vai ver outro cara importante aqui nesse processo, que é o Rousseau. Tá? Vamos ler aqui sobre ele. Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778, nascido em Genebra, na Suíça, foi um filósofo iluminista que possuía muitos interesses além da filosofia, como a música e a botânica. Foi colaborador da enciclopédia, sendo responsável, entre outros, pelos verbetes relacionados à música. Na década de 1740, Rousseau tornou-se conhecido na França, principalmente após a publicação do Discurso sobre as Ciências e as Artes. Depois dessas outras obras publicadas, entre elas o Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens e do Contrato Social. Em Do Contrato Social, Rousseau defendia a ideia de que, para os cidadãos garantirem sua liberdade em uma sociedade civil, deveria colocar em segundo plano seus direitos individuais, priorizando os interesses da comunidade. Assim, os cidadãos teriam melhores condições de manter sua liberdade e combater a corrupção. Rousseau acreditava que todo o poder tinha origem no povo e somente seria legítimo que fosse exercido em seu nome. A importância do Rousseau, galera, nesse período, ela é gigantesca, porque ele foi um dos primeiros pensadores a colocar essa ideia aqui, ó, de que o povo ele era o soberano numa sociedade. A ideia mais comum até então era de que quem é o soberano numa sociedade da época moderna, da Idade Moderna? Eram os reis, eles eram os soberanos. Então, por exemplo, era comum, né? Era a regra da época, tipo, se um rei ele é católico e ele é o soberano daquele local, o povo daquele local, ele obrigatoriamente ele deve ser católico, deve seguir a religião daquele rei. Eram poucos os reis que permitiam que houvesse liberdade de culto no seu reino. Então, um rei cristão, um rei católico, um rei protestante, o povo vai ter que seguir aquela religião dele, tá? Então, o Rousseau ele foi um dos primeiros a colocar essa ideia de que o povo é soberano e de que, ao fazer esse contrato social, onde as pessoas decidirem viver em sociedade, elas iam ter que abdicar de uma série de direitos individuais, na verdade, desejos individuais, para que
a coletividade vencesse. Vamos tentar botar isso em exemplos mais básicos, tá, galera? Por exemplo, na nossa sociedade moderna, a gente tem regras que são para fazer com que a sociedade toda tenha um ganho, tá? E não desejos individuais de algumas pessoas. Vamos dar os exemplos mais básicos. Quando você está em casa, tá? De noite, meia-noite, 1 hora da manhã, e o seu vizinho coloca o som a toda altura, né? Que vai acordar a rua inteira, ele está colocando um desejo dele particular de ouvir música alta e não respeitando o direito da coletividade de que naquele horário a grande maioria das pessoas estão dormindo, tá? Então, ele está indo contra uma convenção da sociedade. Então, por exemplo, hoje nós temos leis que, na teoria, garantem que a paz da comunidade ela deve prevalecer em relação ao desejo individual das pessoas. Então, na teoria, é para que o Estado garanta que aquelas pessoas, aquela coletividade tenham o direito de dormir à noite e não de que esse cara que está fazendo o som alto, né, vá ter o desejo dele de ouvir música alta naquele horário respeitado. Ele tem a prioridade aqui é da comunidade em relação ao individual. E muito dos problemas que nós vemos no Brasil hoje em dia, galera, é justamente por isso, porque as pessoas aqui no Brasil, elas querem ter os seus desejos individuais realizados em relação ao que é melhor para a sociedade, tá? Então, muita gente fica muito espantado com o número excessivo de corrupção que existe no Brasil. O que é essa corrupção? São pessoas que adentram a administração do Estado, né? Então, vão trabalhar como vereadores, prefeitos e tal, ou mesmo nas administrações mais básicas, e chegando lá, elas não vão pensar no coletivo, elas não vão pensar que, por exemplo, se eu sou um prefeito que eu desvio o dinheiro da merenda escolar, eu estou prejudicando centenas de milhares de alunos que vão ficar sem merenda. Ele não está pensando nisso, ele está pensando no dinheiro que ele vai ganhar e que ele vai usar para os seus desejos individuais. Então, enquanto não houver uma conscientização da população em respeitar os direitos da comunidade, o Brasil vai continuar ainda passando por esses problemas, tá? Galera, então a gente vai ficar por aqui a aula de hoje, tá? Na próxima aula a gente vai iniciar aqui a partir do liberalismo, na página 156, tá? E aí vocês estudem o livro, estudem o capítulo, que nós vamos colocar lá na plataforma do Google, né, no Classroom, as atividades referentes a esse capítulo, tá? Então, galera, até a próxima aula e tchau!